Sim. Então, vamos lá. A gente vai falar de algumas coisas, de alguns pontos hoje que nós vamos tratar. Tá? Então, compreensão do papel que a gente tem na sociedade e dos privilégios que a gente tem. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, o que a gente faz nessa sociedade, como é que a gente interage, tá? Que atitude que a gente deve adotar nessa nova vida universitária. Na verdade, vocês estão um pouco prejudicados com toda essa questão da pandemia, mas como é que eu devo me comportar, como é que eu posso me comportar? Falar um pouquinho das habilidades e competências profissionais que a gente precisa ter como engenheiro, discutir um pouco o que está acontecendo no mundo hoje em dia e quais são essas competências e habilidades, tá? E a gente termina falando um pouquinho de uma noção de competências globais, que é algo que apareceu recentemente, mas que é importante também dentro da conceitualização de que papel o engenheiro vai desenvolver na sociedade, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho de privilégio. O que é um privilégio? Será que eu tenho privilégio? Será que eu não tenho? Como é que eu me comporto em relação à questão do privilégio? Para começar, eu vou pedir para vocês usarem essa ferramenta aqui, que vocês já usaram com o Tiago na primeira aula do curso. Então, na verdade, vocês precisam abrir uma janelinha aí no navegador, digitar esse endereço que está aí, www.mente.com, e depois, na hora que ele pedir o código, digitar esse código 970100. Tá? Por favor, façam isso. Eu aguardo aqui uns 2, 3 minutos para vocês preencherem, fornecerem as suas respostas. O que vocês devem me dar o que vocês acham que é desigualdade social. Em frases curtas, em palavras. Vou marcar um tempo aqui. Vocês estão vendo o resultado aí? Não sei por que no PowerPoint não está não está aparecendo. Sim, então sim. Sim, tá aparecendo. Tá, tem 3 questões aí quatro, né, que de certa forma estão sobressaindo. A questão da diferença, eu acho que é muito disso, as diferenças que existem entre as pessoas, mas diferenças podem dizer diversas coisas, né? Podem ser diferenças de oportunidades, diferenças de acesso, e efetivamente eu acho que desigualdade é isso, tem a ver com diferença, mas diferença de oportunidades, diferenças de acesso. Certamente é uma razão das injustiças pelas quais a gente vive, é uma porta aberta para a exclusão, tá? E a questão das oportunidades também é um problema grave, as oportunidades que as pessoas deixam de ter em função das diferenças que elas vivem e das exclusões. A questão do privilégio tem muito a ver com isso. Alguns têm privilégios, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de privilégio. Por que eu estou tendo essa conversa aqui? Por que para mim é importante a gente falar disso? Porque a gente está trabalhando, eu trabalho numa escola pública e vocês estão estudando numa universidade pública. E estar nessa escola pública, nessa universidade pública, é uma porta aberta ao sucesso. E por que vocês estão aqui e outras pessoas não estão? É importante. É importante também que a gente não perca de vista que estar aqui está fazendo com que alguém não esteja. E isso é importante para a gente ter uma responsabilidade social, para a gente saber que o que a gente está fazendo aqui é importante para o desenvolvimento da sociedade. Tá? A próxima... Opa. Como é que eu
Um minuto só. Segunda questão é isso. A gente vive numa sociedade igualitária? Sim ou não? A percepção de vocês é a mesma da minha, né? A gente não vive numa sociedade igualitária. As pessoas não têm o mesmo acesso, as mesmas oportunidades. Essas oportunidades elas não são dadas a todos, tá? A próxima questão que eu quero conversar com vocês é essa daqui. O que é privilégio? Vamos lá, gente. Aí tem duas noções que eu acho que são bem centrais nessa questão do privilégio, né? Que é uma vantagem, certamente no mundo que a gente vive, é uma vantagem competitiva, você tem um privilégio, tá? E é uma oportunidade também, né? No sentido de que as oportunidades não são iguais para todas, né? Então, ter oportunidades que outras pessoas não têm é um privilégio. Fala um pouco aí de melhores condições, de preferências em algumas coisas, de acesso, de direitos. Então, todas essas questões, eu acho que são questões que, mais do que nunca, a gente precisa estar pensando hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho de ética, um pouquinho não, a gente vai falar de ética nesse curso, e eu acho que essa questão de direito, de acesso, de oportunidade, é uma questão bastante importante no compromisso ético que a gente tem com a nossa formação. A próxima é essa daqui. Eu sou privilegiado, sim ou não? Legal. Eu quero agora fazer um exercício com vocês, tá? É um exercício que talvez vocês já tenham visto na internet, mas eu quero trabalhar com vocês. O que eu quero que você faça? Pega um pedaço de papel aí e faz um quadrinho, tá? Nesse quadrinho, eu quero que você escreva numa coluna andar para frente e na outra coluna andar para trás. E a gente vai fazendo esse exercício aqui, tá? Todo mundo compreendeu o que eu quero fazer? Melhor ao contrário. Alguém não compreendeu o que é para fazer? Eu não entendi, professor. Repete, por favor. Pega um quadrinho, faz um quadro aí, uma coluna você escreve para frente e outra coluna você escreve para trás.
que a gente vai fazer? Qual é o exercício? A gente vai ler essas frases, tá? E na primeira, se você pode ler esse texto, marque um passo para frente. No quadrinho para frente, você faz um risquinho. Se você não conseguir ler, vai ser complicado, mas eu acho que pela avaliação que a gente fez anteriormente, todos conseguiam minimamente ler o que estava escrito aí. Tá? Se você não conseguir, coloca no Google Translator aí e a gente vai andando. Então, num lado, se aquilo se aplicar a você, você põe um passo para frente, se aquilo não se aplicar, você põe um passo para trás. Tá? Um é mais um, o outro é menos um. Alguém continua sem entender? Então vamos lá. Posso passar para o próximo? Sim ou não? Ainda não, por favor. Ainda não. Posso avançar? Pode. Pode. Posso avançar?
Posso passar para a última? Pera aí rapidinho, professor. Quem falou me diz que daí eu mudo para o próximo. Pode mudar. Terminamos? Sim. Vamos ver se vai funcionar o que eu quero fazer agora. Quero que vocês somem aí e publiquem o resultado. Quer dizer, somem os que foram para frente, subtraiam dos pontos para trás e publiquem o resultado, só o número. As questões que foram apresentadas lá, se vocês olharem, elas são questões bastante corriqueiras do dia a dia da gente, né? Eu não vou comentar resultado, nem número, nem nada, eu só queria que vocês refletissem um pouquinho e pensassem que mesmo dentro desse grupo, que aparentemente é homogêneo, de pessoas que estão fazendo uma universidade pública, que estão fazendo um curso numa universidade pública, que tem vontades parecidas ao estarem cursando o mesmo curso de engenharia elétrica nessa universidade, mesmo entre vocês, olhem a disparidade que existe entre as oportunidades que foram dadas e para cada um de vocês. Tá? Então, tendo isso em mente, vamos começar a falar um pouquinho da aula da gente. Mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter em relação à atitude que a gente vai tomar em relação ao nosso curso. Tá? Vamos lá, então. Obrigado pela participação. Esse exercício eu tirei daqui, tá? Desse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês.
think privilege is when some people have some things and other people don't have things. I feel privilege is something that you don't even really have control over. I think it'd be silly for me to say I don't have a fair amount of privilege, considering like the country I live in and the job I get to do and the college I was allowed to go to. I suppose being a white male will help me end up somewhere towards the front, but I'll take a few steps back from being gay. I don't think I'll make it to the front. I think I'll maybe be in the middle. That's just a gut feeling I have. If your parents work nights and weekends to support your family, take one step back. If you can show affection for your romantic partner in public without fear of ridicule or violence, take one step forward. If you are embarrassed about your clothes or house while growing up, take one step back. If you have ever been diagnosed as having a physical or mental illness or disability, take one step back. If you've ever been bullied or made fun of based on something you can't change, take one step back. If you get time off for your religious holidays, take one step forward. If you came from a supportive family environment, if you can see a doctor whenever you feel the need, if you are able to move through the world without fear of sexual assault, if you took out loans for your education, if there were more than 50 books in your household. So these are your final positions. I think it felt kind of strange for everyone. It's a hard thing to discuss or even reflect on. It was very awkward. I think when you can represent it so visually like this and so immediately, it definitely takes on a new form. I think we were like all joking around in the beginning. It was pretty lighthearted. And as soon as the questions started coming in, the mood shifted immediately and we all it was just silent. Just looking back and seeing like a bunch of people behind you is not a good feeling. It's like weird how you want to like hold on to explaining a certain privilege. Like, oh, but that's not actually me because like I had to work really hard for that. So it's weird to like take a step forward when you feel like you're taking a step forward with someone else, but you wear a lot of the baggage of like how this things were hard. It was like more emotional than I thought it would be. It reminded me of when they talk about slavery in high school and you feel like angry for a few days, but then you just realize like, this is how it is. For me, it was kind of frustrating almost to look back and see how much further some people were behind me and realizing that, you know, a lot of that stuff, no amount of hard work or even legislation can make up that gap. It's interesting being an Asian American because you're not really sure where you fall on the spectrum of privilege. I know that for me, one of the reasons I ended up so far back was that there were questions around safety as an African American, as a woman, as a gay woman. There are just so many different ways that I don't feel safe. I feel like I just learned to be grateful for what you have. You know, we're in such a huge society where it's always complaining about what you don't have. It just shows you that for some families, like each family, you're meant to do better. My grandparents did good. My parents did good. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos continuar. Reflitam sobre essa questão. Eu acho que é uma questão bem importante, ao menos para mim, ao menos atuando numa instituição pública que é financiada pelo povo inteiro do estado de São Paulo. Isso aqui a gente vai falar, eu vou passar rapidinho por ela, tá? Então, o que eu estava falando, a oportunidade de estudar uma instituição pública de alta qualidade é um privilégio nessa sociedade desigual. Eu sei que cada um de vocês teve o esforço próprio para entrar aqui, na Unesp, e sei que vocês devem estar orgulhosos e devem mesmo estar orgulhosos desse esforço. Tá? Só que eu, no meu caso, por exemplo, hoje eu olho para trás, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, tá? Eu olho para trás e as mesmas pessoas que estudaram comigo no primário, quando chamava primário, né, no ensino básico, no ensino fundamental, no colégio, poucas chegaram aonde eu cheguei. Alguma coisa tinha diferente. As vantagens, os privilégios que eu tive na minha vida certamente contribuíram para que eu chegasse aqui. Meu esforço foi necessário, mas só com o meu esforço eu não chegaria. Tá? Com isso, eu acho que é fundamental a gente ter a noção de que a gente deve aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para a gente. Tá? Mas, certamente, é uma decisão individual. Cada um vai aproveitar de algum jeito.
embora hoje em dia, com essa questão da pandemia, vocês não estejam utilizando toda a infraestrutura da universidade, tá? Mas, de alguma forma, vocês estão. Por exemplo, a gente está tendo essa aula aqui via a Google Classroom, que é alguma coisa que a universidade colocou à disposição, tá? Mas, voltando para a situação normal, eu espero que isso não demore tanto, vocês vão ter a oportunidade de utilizar toda a infraestrutura que a universidade oferece. Vocês não devem perder essa oportunidade. Acho que vocês têm que conhecer a comunidade, conhecer Guará, conhecer o que se passa aqui, as oportunidades, e avaliar e saber escolher o que é melhor para vocês. Mas, sobretudo, tem que assumir uma atitude proativa, tá? Vocês precisam ser senhores das vidas de cada um de vocês. Falar um pouquinho dessas habilidades e competências, então, para uma atuação profissional efetiva. Que habilidades, que competências que a gente precisa ter? Tá? Então, para isso, eu quero que a gente vai fazer um trabalho em grupo, tá? Vocês vão passar para as salas em grupo, tá? Durante 10 minutos eu vou deixar vocês discutindo, vou entrar em cada uma das salas e depois cada um vai publicar a resposta. A resposta é isso aqui, ó. Qual que é a diferença entre o ensino médio e a universidade? Tá, eu acho que tem as questões principais aí. A questão da responsabilidade, eu acho que ela é fundamental. Comodidade é interessante, eu queria ver o que é a comodidade. A questão de ser um pouco autodidata, ela é também preponderante. A questão da autonomia, ela é bastante importante. Eu acho que vocês precisam ter uma autonomia bastante importante. Tinha aparecido aqui, está ficando pequeno agora, mas a questão do networking. Eu vou dar um dado aqui. Alguém sabe quanto custa um curso, ter um diploma de engenheiro no MIT, por exemplo? Alguém faz ideia? Tá, a questão da responsabilidade, a comodidade certamente vai ser uma coisa. Eu estava falando, eu não estava escutando vocês. Alguém deu um chute aí de quanto custa um curso no MIT de engenheiro? Eu acho que custa na casa dos 300 mil para 250 mil dólares inteiro. Exatamente, é por aí mesmo, de 250 mil a 300 mil dólares para você ter um título de engenheiro do MIT. O que eu estava falando disso? Um dos 3 fatores que as pessoas dizem que vale a pena fazer o curso lá é exatamente a questão do networking, as pessoas com as quais você vai estar se relacionando, tá? Então, a questão do networking é uma questão fundamental no ensino superior. Você criar a rede de colegas com as quais você vai se desenvolver profissionalmente. Agora, posso parecer meio estranho, mas isso é extremamente valorizado na carreira profissional que as pessoas buscam, tá? Aprofundamento, conhecimentos específicos são mais... Eu conversei com alguns grupos, é verdade, você vai estar focando em algo que você tenha escolhido, talvez isso possa te ajudar. A questão da responsabilidade, certamente, a responsabilidade vai ser maior, boa parte de vocês vai estar mudando de cidade e cuidando, sendo mais autônomos, então a responsabilidade precisa crescer bastante, tá? Vamos ver outro ponto.
Então, essa nova fase, em pontos gerais, no ensino médio, o professor era aquele comandante supremo. Ele dizia e você não questionava, não sabia nada, não tomava atitude nenhuma, a não ser que ele estava te conduzindo, tá? Na universidade, o professor já precisa, o aluno precisa ser mais ativo, ele precisa ser mais agente do seu processo de aprendizagem. Você tem que direcionar, programar como é que você vai fazer, que hora você vai estudar, o que você vai estudar, o que você tem mais dificuldade, as questões vão mudar, o aluno passa a ser um agente mais ativo, tá? Na universidade, a relação professor-aluno, ela vai mudar. O professor tende a deixar de ser fiscalizador e passar a ser mais orientador. Pelo menos é o jeito que eu me entendo, mas eu já posso dizer que muitos não enxergam dessa forma. Talvez não a maioria, mas você ainda vai ter que tratar com essa situação. Mas tente enxergar essa relação professor-aluno mais como uma relação de orientador, tá? Certamente vocês vão ter inúmeras oportunidades, tá? E eu não sou daqueles que acham que cada um tem que se matar de estudar e não fazer mais nada. Eu acho que vocês têm sim que aproveitar essa época da vida, que é uma boa época, mas vocês não podem esquecer do objetivo primeiro de cada um de vocês. Uma coisa que eu sempre falava é que eu tinha uma preocupação louca quando eu estava estudando do esforço que os meus pais estavam fazendo para eu poder estar fazendo aquela faculdade. E saber que o objetivo principal que eu estava lá era exatamente fazer a faculdade, tá? Tem que se divertir, tem que aproveitar as oportunidades, mas tem que saber que tem um esforço, que alguém está por trás de vocês dando suporte e que vocês não podem jogar esse esforço, que vocês não podem jogar aquele privilégio que a gente conversou no lixo, tá? Porque o objetivo primeiro é vocês se formarem e se tornarem cidadãos que vão contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do país. Falar um pouquinho das habilidades agora. O que vocês acham? Vocês vão ser engenheiros. Que habilidades vocês precisam ter para atuar como engenheiros? Respondendo aí, vocês estão vendo a página? Sim. Ah, a pergunta no Mentimeter não está ainda, professor. Oh, Jesus amado. Agora foi, né? Aqui foi. Tá, vamos lá então. Tá, eu vou começar a comentar aqui. Comprometimento certamente é uma das questões importantes. Aí estão aparecendo outras atividades, tá? A gente vai conversar e vocês vão ver que, na verdade, diversas das coisas que estão sendo mencionadas aqui são fundamentais na carreira de vocês. A questão da comunicação, a gente já falou na aula passada, tá? É importante saber se comunicar, é fundamental saber se comunicar. A questão de trabalho em grupo, cada vez mais ela está valorizada, é impossível vocês conseguirem se desenvolver profissionalmente, se vocês não tiverem habilidades que lhes permitam trabalhar em grupo. Toda a questão de competência, de conhecimento,
ela é importante, mas todas essas outras questões que a gente vai conversar são importantes. A questão da criatividade, cada vez mais as empresas valorizam a criatividade. Pouca gente falou da questão da inovação, mas ser um agente de inovação está sendo cada vez mais valorizado. Pouca gente falou da questão de empreendedorismo, tá? Mas ela é uma questão que as empresas buscam cada vez mais. Eu estou vendo liderança aqui na vertical. O engenheiro, ele é um profissional que ele vai ser talhado para ser líder. Certamente o engenheiro, trabalhando numa empresa, ele vai desempenhar algum papel de liderança, no nível que for dentro da empresa, mas é importante ser líder, é importante desenvolver essas atividades de liderança. Se eu pensar nisso e no trabalho em grupo, eu acho que é uma excelente atividade para a gente desenvolver essas capacidades. Tá? Esse Zoom que a gente faz aqui, com todas as dificuldades que a gente está tendo, mas saber atuar, saber conduzir uma discussão dentro de um grupo, saber liderar no momento, deixar a liderança, sofrer a liderança de outras pessoas. Então, vamos tentar exercer isso nesse trabalho em grupo que a gente está tentando fazer aqui. Tá? Vou passar um outro vídeo aqui agora. Não sei se vocês já viram, mas esse vídeo é interessante. Eu busquei o desse ano. O desse ano eu não achei tão legal. Vou passar esse daqui, tá?
Bom, pessoal, eu queria alguns comentários gerais e algumas questões. Por que o Facebook só tem 2,2 bilhões de usuários? Só. Alguém sabe me responder? É uma curiosidade. Porque muitos usuários da China não usam o Facebook. Né? Exatamente. A China tem uma questão interessante nesse desenvolvimento da sociedade. O Facebook, Google, é tudo proibido na China. Tá? Só que lá também tem uma... Não sei se alguém assiste aquela série Minority Report. E lá tem um episódio que é interessante, quem tem a oportunidade de ter o Netflix, que fala sobre a reputação digital. Dependendo as pessoas dão nota umas para as outras. E por mais maluco que isso possa ser, está começando a ser usado na China. Então, para ter acesso a algumas coisas, o governo vai olhar a tua reputação digital. Tá? Então, tem coisas que a gente pensa que é do outro mundo, mas que estão começando a acontecer. Alguém reparou aquela questão dos alunos brilhantes, comparando a Índia com os Estados Unidos? O que fala? Diz que a China tem mais alunos inteligentes do que os Estados Unidos têm de alunos. Exatamente. Essa é uma questão. Imagina comparando com a gente, comparando com o número a população dos Estados Unidos e a nossa, que é menor do que a deles. Tá? Isso quer dizer que se vocês vão ser competidores globais, vocês vão estar competindo com essas pessoas pelos melhores empregos, tá? Então, a gente tem que estar preparado, vocês têm que se preparar, não é porque vocês estão aqui em Guará, hoje na casa de cada um, mas de alguma forma vocês têm que se preparar para essa competição por empregos globais na qual vocês vão estar participando. E a última questão que eu queria falar, que é um dado interessante, é sobre a automatização dos serviços, tá? Se vocês
observarem, ali fala que muitos empregos vão desaparecer, mas outros, um número maior de empregos vai surgir. Só que esses empregos vão surgir para as pessoas capacitadas só. Cada vez mais as tarefas repetitivas elas vão desaparecer. Vocês estão numa carreira que é a base desse novo mundo. Então, busquem se aperfeiçoar, busquem conhecimento para vocês poderem ser atores efetivos desse mundo, tá? Tem um outro vídeo aqui interessante, esse é mais curtinho, vamos ver. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Esse cara que está aparecendo aí, o Gerd Leonhard, é um futurólogo, ele trabalha com previsões de futuro. Ele tem vídeos muito legais para a gente imaginar o que vai estar sendo no futuro. Mas aí tem questões importantes também que a gente precisava refletir, que a gente precisa refletir em relação às nossas carreiras, ao nosso futuro. Tá? Então vamos continuar um pouquinho.
nessa questão aqui e falar um pouco dessa questão, desse tópico de competências globais, tá? Para isso tem essa questão que eu quero que o Lucão responda. Quanto tempo dura o que você aprende nesse mundo que a gente acabou de ver? Pensem bem, tá? A questão aqui talvez seja o que seja conhecimento profissional, né? Vamos tentar fazer uma reflexão em relação ao engenheiro eletricista, tá? Se a gente pensar no engenheiro eletricista, é razoável pensar que o engenheiro eletricista deve compreender o funcionamento de um motor, por exemplo, tá? Um motor elétrico. O que está envolvido no funcionamento de um motor elétrico? Tá? Tem muito de cálculo que foi proposto e desenvolvido por Leibniz lá atrás, tá? Tem muito de eletromagnetismo que foi desenvolvido por Maxwell, e certamente o motor elétrico de hoje para um motor elétrico daqui a 10 anos, o princípio de funcionamento dele não vai ter mudado. Pode aparecer novos motores, com supercondutores, com algumas outras ideias, mas o princípio de funcionamento do motor elétrico não vai ter mudado. O que a gente precisa ver um pouquinho é esse balanço dos conhecimentos. A única forma da gente conseguir desenvolver conhecimento profissional é se a gente tiver uma base sólida. Nunca vai deixar cálculo. E o cálculo vai sempre estar presente na vida daqueles que se forem dedicar a uma vida de engenheiros, tá? Então, a gente precisa ter um balanço disso. Certamente, a questão dos novos conhecimentos para essa era da tecnologia, da informação, da internet das coisas que a gente está vivendo, ela é fundamental. A gente precisa buscar essa atualização que esse autor Gerhard acabou de falar. Deixa aqui uma mensagenzinha. Eu comentei com vocês sobre o Coursera, não sei se alguém está seguindo algum curso lá, como é no meu serviço que a gente está fazendo a gestão desse curso, do Coursera, tem poucas vagas ainda abertas. Quem ainda tiver interesse, se inscreva, porque a inscrição é só até o dia 31, mas hoje a gente já está em 5.000 e poucas vagas e a gente tem só 6.000 disponibilizadas. E eu lembro disso para falar que lá tem um monte de curso introdutório de internet das coisas, por exemplo, que pode ser algum de robótica, de diversos tópicos que, se vocês tiverem com um pouquinho de tempo, pode ser interessante de acompanhar, tá? Vamos seguir, então. Mas tendo em mente essa questão da temporalidade dos conhecimentos, que a gente tem que buscar o que está no futuro, mas que a gente tem que ter uma base sólida para poder construir esse futuro. Esse é outro ponto importante, né? Os conhecimentos da universidade, eles não vão ser suficientes para o que vocês vão ter que fazer a vida inteira de vocês. Eles vão te dar... Uma universidade bem feita, ela vai te dar as bases para conseguir ir mais longe. Tá? Aqui tem uma reflexão que eu sempre faço. Eu estou na universidade, deve fazer 30 anos. Eu já vi aluno de tudo quanto é jeito passar. Se alguém na República que vocês estavam falando, falar para vocês, não se mate, leva tudo nas coxas que no fim você vai conseguir se formar. Provavelmente essa pessoa está certa, tá? O que a grande diferença, e hoje para mim eu vejo isso claramente, é aonde você vai conseguir chegar. Aqueles que levaram nas coxas nunca vão conseguir chegar onde chegam aqueles que tomaram isso a sério. Além do desperdício do dinheiro público, além da falta de comprometimento com aquilo que está sendo oferecido para você, você está jogando fora uma oportunidade da tua vida.
Nesses 30 anos que eu vejo, os que estão mais desenvolvidos profissionalmente, não quero falar de sucesso, porque sucesso é uma questão de foro íntimo, mas aqueles que estão melhor colocados nas empresas, que conseguiram galgar numa carreira normal posições mais altas, foram aqueles que se dedicaram à universidade. Então, o que a universidade vai te dar é a base para conseguir ir mais longe. Lembrem sempre disso. Todos vocês já devem ter escutado falar do PISA, aquele programa que mede competências de estudantes, né? Ele vem de Program for International Student Assessment, e o PISA, que ele é organizado pela OECD, Organização do Comércio, eles desenvolveram também um teste para medir competências globais. E o que são competências globais para o PISA, tá? Para a OECD? Perdão, em português é a OCDE, né? É a capacidade de examinar questões locais, globais e interculturais. A questão do intercultural começa a aparecer bastante. A capacidade de tomar medidas para o bem-estar coletivo e para um desenvolvimento sustentável. A questão do que se fala hoje de um Green New Deal, um novo desafio verde, a nova economia verde que vai aparecer. Então, a questão da sustentabilidade do planeta, elas passam a ser cada vez mais importante. Envolver-se em interações abertas, apropriadas e eficazes entre cultura, então conseguir trabalhar num ambiente multicultural, intercultural, saber entender as diferenças, entender e apreciar as perspectivas e visões de pessoas de outras culturas. Reparem que isso começa a aparecer cada vez mais, e nesse mundo onde vocês vão estar trabalhando, essas competências globais, elas vão ser cada vez mais valorizadas. Então, mas elas não são só conhecimento, elas são também valores, elas são também atitudes e elas são habilidades. Eu não vou passar um vídeo, o vídeo tem um vídeo aí, e eu vou também... o exercício que a gente ia fazer, eu vou abreviar, porque a nossa aula está tomando mais tempo do que eu havia pensado. Tá? Mas esse slide, ele mostra o que são competências globais. Capacidade de pensar e de resolver problemas. Algumas das coisas que estão aqui apareceram naquela sugestão de palavras, naquele mapa de palavras que vocês mostraram. A questão da inovação, da criatividade, do empreendedorismo. Aprender a aprender, ter as bases da universidade, mas saber aprender. A questão das pessoas que alguns indicaram, a questão de ser autodidata, é muito importante nesse novo mundo que a gente vai ver. Mas é importante também saber colaborar, é importante saber se comunicar, e é importante essa questão da cidadania global. Tá? A gente vai fazer um exercício sobre isso. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia para a sala de aula, em 15 minutos vocês iam estar na sala de aula, e depois, durante 20 minutos, vocês trabalhariam em conjunto. Eu vou abreviar isso daqui. Tá? A gente está indo muito longe. Então, o que a gente vai fazer? Até o dia 17 de julho, tá? Eu esperaria que vocês fizessem isso. Eu vou mudar essa data, dado que a gente não vai conseguir trabalhar isso daqui. Tá? A gente vai... eu vou deixar até a quarta-feira da semana que vem para vocês trabalharem em conjunto e publicarem no documento que vai estar disponibilizado. Tá ok? Então, o que eu quero que vocês façam em grupo? Esse é um trabalho em grupo. Tá? A partir da análise da parte 6 desse documento aí, explicar com suas palavras o que são competências globais e por que elas são importantes. Quais são as 7 competências globais indicadas no documento? E no documento apresenta 8 estratégias para desenvolver. O que você pode fazer para desenvolver essas competências globais? Eu quero que vocês discutam e escolham 3 lá, que vocês acham que sejam mais eficientes para que vocês consigam desenvolver essas competências globais. E das 9 inovações que o documento fala, eu também quero que vocês indiquem 3
que, segundo o ponto de vista de vocês, geram um impacto maior, tá? A gente já passou do horário da aula e eu tenho mais atividades aqui para a gente fazer, então eu não vou parar aqui para esse trabalho em grupo, tá? Eu quero que vocês façam o trabalho em grupo após a aula e até a semana que vem. Tá legal? Vamos continuar aqui. Talvez entrem, vamos passar 10 minutos nessa discussão aqui, tá? Voltem para os grupos e eu vou entrar em cada um dos grupos para ver se vocês entenderam bem. Vejam se vocês localizam o documento, se cada um localiza o documento lá na página do curso, e a gente conversa rapidamente antes de passar para essa última parte da aula. Bom, pessoal, eu já passei em todos os grupos, eu me dei conta que eu esqueci de adicionar o documento, o PDF, na tarefa em si. Eu vou fazer isso, tá? Como eu expliquei para alguns, eu vou mudar, o prazo de entrega era hoje à meia-noite, que a ideia é que a gente fizesse isso durante a disciplina, durante a aula, mas eu estou vendo que a gente não está conseguindo, a gente está demorando mais do que demorava uma aula normal, tá? Não tem problema, eu vou mudar o prazo de entrega dessa atividade para até quarta-feira que vem. Como eu falei no último grupo agora, a ideia é que vocês trabalhem no documento junto. Então, marquem uma hora, tá? Se juntem, podem usar essa sala mesmo, para esse mesmo endereço, ele vai criar uma sala para vocês trabalharem juntos, tá? E editem o documento de resposta juntos. A ferramenta que eu uso, ela vai ver quem conectou no sistema, o que cada um fez, tá? É a partir dessa interação no documento que a nota vai ser dada, tá? Então, por favor, procedam dessa forma. Eu queria ver se, em relação às perguntas, alguém tem alguma dúvida, se alguém... Sabendo que o documento eu já vou colocar, acabando a aula, eu coloco ele à disposição lá na tarefa para cada um de vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação às perguntas? Tudo certo. Oi. Diga, quem está falando? Não, eu disse que está tudo certo. Ah, tá bem. Então vamos lá terminar a apresentação. A questão do estudo, tá? Eu não vou estar aqui de censor dizendo que cada um tem que fazer, de que forma que tem que fazer, mas existem técnicas comprovadas. Eu vou comentar um pouquinho dessas técnicas, tá? Cada um tem que identificar um método próprio, saber como é que vai atuar nessa sua vida como estudante, tá? E aproveitar as oportunidades que a universidade vai oferecer. Diversas delas vão ser oferecidas. Legal? Quando a gente vai falar de estudos, a parte da pedagogia, a parte da didática, ela divide esse estudo em 3 etapas: preparação, captação e processamento. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas para a gente terminar a aula de hoje, tá? Como eu falei, são dicas. Cada um tem que encontrar o seu ritmo próprio, a sua forma própria. Mas, em geral, tá? Quando você vai se preparar para estudar, um ambiente arejado, que seja iluminado, silencioso e agradável, deve favorecer. Eu conto uma história, deve fazer bastante tempo já, que quando eu morei no Rio, eu fazia faculdade no Rio, eu tinha um cara que fazia medicina comigo, que ele estudava com fone de ouvido, escutando rock. Então, para ele era o melhor jeito. Ele virou médico, depois não encontrei mais, mas para ele deve ter funcionado, né? Cada um tem que encontrar a sua melhor forma. Normalmente, isso que está dizendo aí é o mais aconselhável à maioria das pessoas. Outra coisa que é importante é criar um hábito de todo dia definir uma hora e um lugar e se dedicar aos estudos naquela hora. Criar hábitos é importante para a atividade de ensino, para a atividade de estudo. Outra coisa é perseverança. Certamente vocês vão bater muito cabeça, vai ter coisa que vocês não vão entender, mas perseverar, ser resiliente, é importante e é fundamental nesse desenvolvimento pelo qual vocês vão passar.
Tá? E outra coisa que é importante é a questão de conhecimentos inúteis. Essa disciplina não serve para nada. Aí eu vou abandonar, eu não vou me interessar. Na verdade, se ela está lá, a gente falou do projeto político-pedagógico, algum objetivo ela tem dentro da formação de vocês. Isso foi pensado para ela ter. Uma outra questão é, e aí, infelizmente, eu vou ter que dizer, professores têm inúmeras deficiências didáticas. Eu tive os meus terrores, vocês vão ter os de vocês, e isso não pode ser uma desculpa para eu considerar que esse assunto é inútil. Eu não vou mexer com isso porque o professor é muito ruim, ele não explica. A gente falou, vocês falaram, ao ser autodidata, buscar a aprendizagem. Em primeiro lugar, interagir com o professor, eu acho que é fundamental. Às vezes, de repente, se você falar algum jeito para ele, que você não está entendendo por causa disso ou daquilo, isso pode ser melhorado. Tá? Então, não tentar, não desistir porque você está enfrentando dificuldade. Outra fase é a fase da capacitação. Tá? É onde você vai construir conhecimentos. Como é que a pedagogia vê que o conhecimento ele é construído? Você tem que internalizar os conhecimentos que o professor vai colocar, vai apresentar. A gente vai conversar no próximo slide de como você pode fazer isso. Tá? Uma forma é retrabalhando os conhecimentos através de leituras e reflexões. Normalmente, só a aula não vai ser suficiente para a maioria das pessoas para entender do que está se discutindo naquele tópico. E participar de experiências, observações, visitas técnicas, discussões em grupo, são sempre valorosas. Um fator imprescindível é a atitude favorável para motivar o estudo. É aquela questão de colocar em prática uma rotina de desenvolvimento de estudos. E, basicamente, isso você pode fazer através de leitura, audição, observação, hoje em dia, vídeo e diferentes outras formas. E a questão do processamento. O processamento é quando você vai ver se de verdade você vai ter entendido, quando você vai começar a conectar as coisas. Tá? Como eu falei, não existe a questão das disciplinas que não servem para nada, cada uma delas servem para alguma coisa, porque elas estão dentro de uma estratégia de aprendizagem. Buscar qual é a sua lógica e quais as suas inter-relações. Aquela pergunta clássica, para que serve isso em cálculo que eu estou aprendendo? Certamente ela tem uma aplicação na tua vida de engenheiro, senão ela não estaria ali. Tá? Mesmo que nesse primeiro momento você não esteja conseguindo enxergar essa aplicação. O novo conhecimento só será efetivamente aprendido quando você conseguir interligar coisas a partir dele. Mas também quando você conseguir explicar, entrar nessa sala de grupo e conseguir explicar para uma outra pessoa o que você entendeu sobre aquilo. Conseguir discutir. Existem inúmeras técnicas que mostram que explicar para os outros é a melhor forma de aprender. Tá? O processo natural vai se dar durante a aula, mas fazer resumos do que você aprendeu é importante. E inúmeros estudos mudam que quanto mais você vai deixando, quanto mais tempo vai passando entre o momento em que você teve contato com aquele conteúdo e o momento onde você vai retrabalhar o conteúdo, mais difícil isso se torna. Então, tentar criar uma rotina onde a cada aula, depois de cada aula, você vai ver se efetivamente você aprendeu aquilo que foi tratado, você vai estudar aquilo que foi tratado. Tá? A gente vai, então, para a questão da dinâmica de grupo. Essa dinâmica de grupo, o trabalho pós-aula, ela tem duas atividades. Tem uma que cada um vai responder um questionário que está lá. Então, esse é um questionário individual, onde vocês vão responder essas 3 questões que estão aí. Tá? E tem uma outra que é em grupo. Então, lá tem um arquivo que vocês vão entrar e editar, respondendo em grupo essas 3 perguntas. Quais foram as principais ideias discutidas nessa aula? O que a gente falou? O que você concordou? O que você não concordou? Do ponto de vista do grupo, tá? Podem ter opiniões contraditórias, se um achar que é uma coisa e outro achar que é outra. Essas 2 opiniões contraditórias têm que estar no arquivo, mas esse arquivo não é uma colcha de retalhos. Vocês têm que se entender. O objetivo é que vocês trabalhem em grupo para gerar um arquivo comum que tenha senso.
Apresentar as 3 atividades que, na opinião do grupo, podem contribuir para uma boa formação universitária. Dissertar por quê, tá? E, através de pesquisas, eu quero que você me indique um livro, um artigo, um filme que, na opinião de vocês, possa aprofundar uma das questões. A questão da competência global, a questão de que atividades eu tenho que desenvolver para desempenhar o ensino. O estudo, você coloca uma que você achar que é interessante. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um filme, tá? E explicar por que você fez essas escolhas. Alguém tem uma dúvida em relação a essa dinâmica, a esse trabalho que precisa ser feito? Como ninguém colocou, eu entendo que não. Tá? Era isso, eu vou terminar a apresentação e vou comentar um pouquinho da nossa aula para terça-feira e a gente termina. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu prometo que a gente vai melhorando isso durante a aula. Tá? Eu peço desculpa pelas confusões que ainda estão acontecendo, mas como eu falei para vocês, isso também para mim está sendo uma novidade. A minha janela fica um monte de janelinha aberta, e eu estou conseguindo, aprendendo a me movimentar nesse mundo virtual aqui com um monte de gente. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Lembrando que a próxima aula não é na sexta-feira que vem, é na terça-feira. A gente vai fazer uma experiência que eu acho que vai ser muito legal. Mas para fazer essa experiência tem que fazer a atividade prévia. Não tem jeito de chegar lá e fazer a atividade prévia. Então, olhem na atividade 5 do curso, tem um material que precisa ser lido e tem vídeos que precisam ser assistidos. Por favor, leiam esse material, assistam esses vídeos e a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse ponto, antes da gente terminar? Bom, eu acho que não. Então, obrigado, gente. Até mais. Até a semana que vem.